Tem gente que leva a culpa sem ter feito nada. Em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Quando algo dá errado, logo aparece alguém para jogar toda a responsabilidade em cima de uma única pessoa. E o mais curioso é que, às vezes, essa pessoa nem teve nada a ver com o problema. Ela só estava no lugar errado, na hora errada. E aí, pronto, vira o bode expiatório da situação. Mas você já se perguntou de onde vem essa expressão? Por que justo um bode? E o que exatamente significa ser um expiatório? Hoje, a gente vai aprofundar na origem bíblica dessa expressão, descobrir o que ela significava para o povo de Israel e entender como esse conceito aponta para algo muito maior, algo que tem tudo a ver com o plano de salvação, com Jesus Cristo e com a justiça de Deus. Vamos por partes. Para entender essa história direito, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo. Mas precisamente a época em que o povo de Israel vivia sob a liderança de Moisés, depois do Êxodo, quando Deus deu instruções detalhadas sobre como o povo deveria lidar com o pecado, com a adoração e com o perdão. Entre todas as festas e cerimônias religiosas de Israel, havia uma especialmente solene, o Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Você encontra os detalhes em Levítico 16. Era um dia de purificação nacional. O único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, para fazer expiação pelo santuário e por todo o povo. Nesse dia, 2 bodes eram trazidos diante do Senhor. E aí vem o ponto central. Os 2 bodes eram apresentados diante de Deus e o sumo sacerdote lançava sortes sobre eles. Um deles seria o bode do Senhor, que seria sacrificado como oferta pelo pecado. O sangue desse bode era levado ao Santo dos Santos. E com ele, o sumo sacerdote purificava o santuário, que havia sido contaminado pelos pecados acumulados do povo durante o ano. O outro bode tinha um destino bem diferente. Ele não era morto. Na verdade, era o contrário. Ele era enviado vivo para o deserto. Mas antes disso, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dele e confessava todos os pecados de Israel. Esse bode era chamado de Azazel, ou na maioria das traduções modernas, simplesmente o bode expiatório. Levítico 16:21 explica: "E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso." O bode era então solto no deserto, carregando simbolicamente todos os pecados do povo para longe. O objetivo era claro: os pecados estavam sendo removidos da comunidade e enviados para um lugar desolado, longe do acampamento. Agora eu te peço, solta o dedo nesse like e se inscreva no canal para essa mensagem ir mais longe que o bode solto no deserto. Vamos voltar aos bodes. Agora a coisa fica ainda mais interessante. A palavra Azazel gerou muito debate entre estudiosos e teólogos. Há pelo menos 3 interpretações principais. A primeira é que Azazel representa o próprio bode, o bode emissário, como diz algumas versões bíblicas. A segunda é que Azazel seria um local, um lugar desolado, um abismo, um símbolo da separação total entre Deus e o pecado. E a terceira, mais controversa, é que Azazel seria o nome de um ser maligno, uma espécie de figura demoníaca ligada ao deserto, que recebia os pecados que não pertenciam a Deus. Essa última visão ganhou força entre judeus antigos e foi ecoada por alguns cristãos ao longo da história. Ela aponta para a ideia de que o bode expiatório não representava Jesus, como muitos pensam à primeira vista, mas sim aquele que, no fim das contas, carrega a responsabilidade final pelo pecado: Satanás. Mas calma, a gente vai chegar lá.
No ritual do dia da expiação, o primeiro bode, o que era morto, representa o sacrifício necessário para a purificação. O sangue era derramado. A justiça era satisfeita. É um símbolo poderoso de Jesus Cristo, que morreu por nós e derramou seu sangue para nos purificar. Já o segundo bode, o bode expiatório, representa a remoção dos pecados. Depois que o santuário era purificado, os pecados eram transferidos para ele e ele era mandado embora, para bem longe. Nunca mais seria visto. Isso mostra que Deus não apenas perdoa, mas afasta nossos pecados para longe de nós. Como diz o Salmo 103:12, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Mas, se levarmos em conta a interpretação que identifica Azazel com Satanás, então o simbolismo ganha outro nível. Isso porque o bode que carrega os pecados não morre para salvar. Ele não é um substituto. Ele apenas leva a culpa final para longe, sendo separado do povo e da presença de Deus. Esse seria o destino do inimigo no juízo final. Carregar para si a responsabilidade pelos pecados que ele ajudou a causar, sendo finalmente afastado para sempre. Com o tempo, esse ritual ficou tão marcado na mente do povo de Israel que a figura do bode expiatório passou a ser sinônimo de alguém que leva a culpa no lugar dos outros. Mesmo depois que o templo foi destruído e os sacrifícios cessaram, o conceito continuou vivo. Mais tarde, com as traduções da Bíblia para o latim e outras línguas, a expressão bode expiatório começou a aparecer em textos religiosos, filosóficos e literários. E então ela chegou até nós, na linguagem comum, como uma metáfora poderosa. Hoje, quando dizemos que alguém foi feito de bode expiatório, estamos usando essa imagem do Antigo Testamento, alguém sobre quem se colocam as culpas, alguém que é responsabilizado, isolado, expulso, mesmo que não tenha culpa direta no problema. Muita gente pensa que Jesus é o bode expiatório, mas teologicamente falando, isso não é bem exato. No ritual do dia da expiação, Jesus está representado no primeiro bode, o que é morto, o que derrama sangue, o que traz purificação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista anunciou. O segundo bode, o que é solto no deserto, representa outra coisa. Ele não sofre para salvar. Ele é separado. Ele não é um substituto. Por isso, muitos estudiosos cristãos, especialmente entre os adventistas e outros estudiosos da escatologia bíblica, entendem que esse bode representa Satanás, que no final será responsabilizado por seu papel no drama do pecado. Ou seja, Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado, mas no fim o diabo também vai pagar, não para nos redimir, mas para sofrer as consequências da culpa que ele espalhou no mundo. Esse conceito aparece com força no livro de Apocalipse. Lá vemos Satanás sendo amarrado por 1000 anos, Apocalipse 20, lançado em um abismo, isolado, linguagem que lembra muito o destino do bode expiatório, lançado ao deserto. Esse momento simboliza o juízo de Deus. Depois que os salvos são redimidos e o mal é desmascarado, Satanás é separado, carregando sobre si o peso da rebelião, da dor, do pecado que ele espalhou no universo. E, finalmente, ele é destruído para sempre. Esse ensino mostra que Deus é justo e misericordioso. Ele perdoa aqueles que se arrependem por meio do sangue de Cristo, mas também responsabiliza o verdadeiro causador do mal. E esse, no fim, não escapará. Agora que a gente entendeu a origem do termo e seu significado espiritual profundo, a pergunta é: o que isso tem a ver com a nossa vida? Primeiro, nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele não apenas perdoa, ele limpa, purifica, remove o pecado. Ele trata a raiz do problema e, no final, ele fará justiça plena. O mal não vai passar impune. Isso traz esperança e paz. Segundo,
nos lembra que não somos nós os culpados por tudo. Às vezes, nos sentimos como bodes expiatórios na vida. Levamos culpas que não são nossas, mas Deus vê, Ele sabe quem é quem. Ele conhece os corações e Ele promete vindicar os injustiçados. E por fim, nos desafia a não fazermos dos outros nossos bodes expiatórios. Em vez de transferir culpa, fugir da responsabilidade ou apontar dedos, devemos aprender a lidar com nossos erros com humildade, pedir perdão e buscar reconciliação. O Evangelho nos convida a abandonar a cultura da culpa e abraçar a cultura da graça. O termo bode expiatório pode ter virado parte do nosso vocabulário cotidiano, mas ele nasceu de uma verdade profunda e poderosa. Deus leva o pecado a sério e, mais ainda, Ele tomou a iniciativa de nos oferecer perdão e purificação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Ele promete um fim justo para toda a história, quando o mal será destruído e o universo será finalmente limpo de toda culpa, dor e injustiça. Enquanto isso, seguimos caminhando com fé, certos de que nossos pecados foram removidos e que, no fim, o verdadeiro causador do mal será responsabilizado. Porque o crente é curioso, mas também é esperançoso e confia na justiça de Deus. Escreve aí nos comentários: você já foi feito de bode expiatório alguma vez? Como lidou com isso? Vamos conversar. Fica com Deus e até o próximo vídeo.